Era chegada a última hora do cachorro caramelo. Até que o inacreditável aconteceu. Era um fim de tarde abafado numa cidadezinha do interior, quando o inesperado aconteceu. O sino da igreja tocou 3 vezes fora de hora. Ninguém sabia o motivo. Os pássaros silenciaram. As senhoras pararam de varrer suas calçadas. E no centro da praça, bem em frente ao coreto, ele parou. O cachorro caramelo. O mesmo que todos conheciam, mas que naquele momento parecia estar ouvindo algo que ninguém mais escutava. Ao lado dele, uma senhora observava tudo, como se já soubesse que a vida, a partir dali, não voltaria a ser a mesma. Essa história acompanha a trajetória de um cachorro de rua que, sem querer, se torna o centro de um movimento que transforma uma cidade inteira, e a vida de uma mulher que já havia desistido de mudar a própria história. Durante um ano inteiro, entre festas tradicionais, segredos antigos, ameaças disfarçadas e uma luta silenciosa por pertencimento, eles mostram que laços verdadeiros não pedem coleira, mas cuidado. Com o tempo, o caramelo começa a agir de forma estranha, como se fosse guiado por algo invisível. Pessoas começam a aparecer, histórias esquecidas retornam, e a praça, antes abandonada, se torna palco de algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Curte o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada surpreendente. Acredite, o que parece só mais um cachorro de rua pode guardar o segredo mais antigo da cidade. A tarde começava a esfriar devagar, embora o sol ainda brilhasse teimosamente por entre as folhas das mangueiras antigas da praça. Era começo de janeiro e o céu parecia pintar o mundo de dourado. O coreto, meio descascado pelas chuvas dos últimos anos, descansava em silêncio no centro da praça, cercado por bancos de ferro tortos e ladrilhos rachados. O lugar já tinha visto dias melhores, mas continuava sendo o coração daquela cidadezinha mineira, onde tudo começava e terminava. Foi então que o sino da igreja tocou. 1, 2, 3 vezes. Um som seco, forte, que reverberou entre as casinhas coloniais, as lojinhas com toldos desbotados e o casarão da esquina, onde funcionava a quitanda mais antiga da cidade. Não era hora de missa. Não havia velório. Nenhuma celebração marcada. O sino simplesmente tocou, do nada, sem explicação. E todo mundo parou para ouvir. Na calçada da praça, uma senhora franzina, de cabelos brancos bem presos num coque e vestido de chita florida, abaixou a vassoura devagar. Seu nome não vinha ao caso, porque naquele momento ela era apenas parte do cenário, assim como o coreto, o vento e a sombra da mangueira. Seus olhos claros, meio opacos, miraram o alto da torre como se procurassem resposta, mas o que encontrou foi apenas o céu limpo e o silêncio das pombas. Foi aí que ela olhou para o chão. E lá estava ele. O cachorro caramelo. O mesmo que todos conheciam. Ninguém sabia ao certo quando ele chegará à cidade. Diziam que havia nascido ali mesmo, atrás da feira, outros juravam que tinha vindo pela estrada, seguindo um caminhão de laranjas. Mas fato era que ele sempre esteve por ali. Corria solto, deitava sob as bancas da feira, ajudava os feirantes a espantar galinhas fujonas, recebia pão dormido da padaria, e às vezes, nos dias mais frios, dormia enrolado num tapete velho do lado de fora da loja de tecidos. Chamavam-no apenas de Caramelo. Naquele fim de tarde, Caramelo estava parado no centro exato da praça, com as orelhas em alerta e os olhos fixos no coreto. Ele não rosnava, não latia, não abanava o rabo. Apenas observava, firme, como se entendesse o que os humanos não conseguiam ouvir. A senhora se aproximou dele com passos lentos. Conhecia aquele cachorro como se fosse da família. Por muitos anos, deixará restos de comida num potinho de plástico na entrada da casa. Ele vinha, comia e partia. Nunca quis entrar. Nunca quis pertencer. Era livre, como o vento. Mas naquela tarde, algo estava diferente. O que foi, menino? Murmurou ela, abaixando-se com dificuldade para alcançar seu focinho. Você também sentiu? Caramelo não desviou o olhar. Continuava encarando o coreto como se ele escondesse algo que ninguém mais conseguia ver. E foi então que uma rajada de vento mais fria soprou de repente, balançando os galhos da mangueira e levantando as folhas secas espalhadas pelo chão. O barulho das folhas dançando pelo ladrilho partiu o silêncio em 1000 pedaços. As crianças pararam de brincar. O feirante calou o grito. E todos olharam para o coreto. No dia seguinte, o assunto tomou conta das conversas na padaria, no salão da Dona Maroca e na fila da lotérica.
O sino tocou 3 vezes sem motivo. Caramelo encarou o coreto por quase meia hora. E o vento? Ah, o vento parecia ter falado. A cidade, pequena e acostumada a segredos domésticos, agora se via diante de algo que não podia controlar. Para os mais antigos, aquilo era aviso. Para os mais jovens, coincidência. Mas para a senhora, havia algo mais ali. Não sabia o que, nem porquê, mas sentia. E seu coração, cansado de solidão, pulsava com mais força desde aquele dia. Com o passar das semanas, acontecimentos estranhos começaram a brotar como ervas daninhas. A praça, que antes vivia vazia e esquecida, começou a receber visitas. Um grupo de turistas, perdidos a caminho de uma cachoeira próxima, apareceu ali perguntando onde ficava a Praça do Cachorro Profeta. Ninguém soube responder, mas ficaram intrigados. 2 dias depois, uma carta anônima foi deixada na quitanda, pedindo que o cachorro Caramelo fosse protegido e reconhecido como parte da história viva da cidade. Ninguém levou muito a sério, até que um repórter de um blog regional apareceu com uma câmera e uma prancheta, querendo saber mais sobre o cachorro misterioso que havia previsto algum tipo de sinal. A senhora acompanhava tudo de perto, mas em silêncio. Toda tarde, sentava no banco mais próximo do coreto, com Caramelo deitado aos seus pés. Levava pão de queijo numa bolsa de pano, dividia com ele e observava. Foi nesse tempo que os sonhos começaram. Ela sonhava com um lugar que nunca tinha visto. Um campo aberto, uma fogueira, uma dança em volta de árvores que pareciam falar. E, sempre, um cachorro Caramelo ao lado dela. Não era Caramelo. Ou talvez fosse. Mas era diferente. Nos sonhos, ele tinha olhos humanos. Quando ela acordava, sentia cheiro de terra molhada e fumaça, como se estivesse voltando de um lugar muito antigo. O povo ria quando ela contava. Diziam que era saudade dos velhos tempos, coisa de quem não tem mais ocupação. Mas ela sabia que havia mais. Sentia no corpo, nas plantas do quintal, no jeito que Caramelo olhava para ela. Como se dissesse, tá quase na hora. Na quarta-feira seguinte, o prefeito anunciou que a praça seria reformada. A proposta incluía a remoção do coreto, a substituição dos ladrilhos originais por piso novo e, o mais revoltante, a construção de um estacionamento rotativo no lugar da feira. Disse que era modernização, que a cidade precisava acompanhar os tempos. E quem não concordasse era taxado de ultrapassado. A cidade se dividiu. Uns aplaudiram, outros protestaram. Mas ninguém esperava que fosse a senhora quem tomaria a frente do movimento contra a mudança. Com uma pasta velha cheia de recortes, fotos antigas e uma paixão que dormia havia anos, ela começou a reunir gente para impedir o projeto. E, para surpresa de todos, Caramelo ia com ela onde quer que fosse. Na missa, ele deitava ao lado do banco dela. Na reunião da prefeitura, sentava-se na porta como quem guarda a entrada. E quando a senhora subiu no coreto para seu primeiro discurso público, Caramelo ficou ao seu lado, olhando a cidade como se dissesse, agora vai. As pessoas começaram a notar. A velha senhora do coque e o cachorro de rua estavam mudando alguma coisa. Não gritavam, não ameaçavam, não mandavam. Apenas estavam ali, todos os dias, sem falhar, com firmeza e doçura. E aos poucos, mais gente se juntou. Foi assim que começou a transformação. E a cidade, sem perceber, estava prestes a descobrir que toda praça tem suas histórias, todo coreto tem segredos guardados, e que até um cachorro Caramelo pode ser mais do que parece. O calor daquele janeiro não dava trégua. As cigarras cantavam sem parar e o vento parecia soprar de um forno, seco e sem piedade. Mesmo assim, todas as tardes, pontualmente às 4, a senhora saía de casa com sua bolsa de pano, vestida com seu vestido de chita, sandálias simples e um lenço no pescoço. E Caramelo, sem que ninguém o chamasse, já a esperava na calçada. Aquele ritual virou rotina. Ela caminhava devagar até a praça e ele ao lado, sem pressa, com o rabo em movimentos suaves, como quem entende o valor das pequenas coisas. Sentavam-se no mesmo banco, de frente para o coreto, e compartilhavam pão de queijo, biscoito de polvilho e, vez ou outra, goiabada em pedacinhos. Era um silêncio confortável entre os dois, como se conversassem sem palavras. A cidade, que no início observava de longe, começou a se envolver. Primeiro vieram os curiosos. Depois, os apoiadores. Gente que lembrava do tempo em que a praça era o lugar de encontros, de serenatas,
de namoros escondidos e festas juninas. Gente que se entristecia ao ver o abandono, mas que já tinha perdido as forças para lutar contra o esquecimento. A senhora, com seu jeito calmo e determinado, começou a organizar encontros no coreto. Leu trechos de cartas antigas que sua avó havia guardado. Trouxe fotografias desbotadas, mostrando como era a praça nas décadas passadas. Montou um varal de memórias, onde as pessoas podiam pendurar recortes, bilhetes e lembranças da infância vivida ali. E Caramelo, sempre presente, deitava no meio da roda como se fizesse parte da estrutura da praça. Foi numa dessas reuniões que a primeira reviravolta aconteceu. Um senhor de barba branca e boné surrado, que morava numa chácara afastada, trouxe um objeto embrulhado num pano de algodão. Disse que havia encontrado no sótão de uma antiga escola desativada da cidade. Era um diário. O caderno de capa dura, com páginas amareladas e letras tortas, parecia ter sido escrito por uma jovem no início do século passado. As primeiras páginas falavam da construção da praça, do coreto erguido por voluntários, e de uma tradição esquecida. Todo mês, ao entardecer, os moradores levavam seus animais até ali para uma espécie de bênção simbólica. Diziam que a praça era protegida por espíritos de guardiões. E que, entre eles, o mais poderoso era sempre um cão de pelagem caramelo. O diário caiu como uma faísca em palha seca. Gente que antes achava a graça do cachorro começou a vê-lo com outros olhos. Crianças passaram a chamá-lo de guardião da praça, e alguns adultos, com a fé que só o interior conhece, deixavam bilhetinhos escondidos entre os bancos pedindo proteção. A prefeitura não comentou, mas a movimentação incomodou. Um mês depois, o secretário de urbanismo compareceu a uma das reuniões no coreto. Tentou convencer os moradores de que a reforma era necessária, usou palavras como progresso, revitalização e eficiência. Mas ao fim de sua fala, Caramelo se levantou do centro da roda, caminhou até o palanque improvisado, cheirou os pés do secretário e urinou em cima da caixa de som. Foi o suficiente para a plateia cair na gargalhada e, ao mesmo tempo, entender que aquele cachorro parecia sempre saber o que estava acontecendo. Com o movimento crescendo, a senhora decidiu procurar a biblioteca municipal. Lá, com a ajuda de uma jovem estudante de história que se juntou à causa, mergulhou em arquivos antigos, jornais empoeirados e livros raros. Descobriram que a praça, antes de ser construída, havia sido um ponto de encontro de povos originários. Ali, realizavam rituais em homenagem aos animais que protegiam as aldeias. Um dos símbolos mais recorrentes nos desenhos era um cão de olhar firme, sempre acompanhado de mulheres anciãs. Essa descoberta ligou ainda mais a figura de Caramelo à história do lugar. Não havia como negar, tudo parecia se alinhar. Com o passar dos meses, o movimento ganhou força. Jovens passaram a tocar música nas tardes de sábado, senhoras organizavam rodas de bordado, feirantes voltaram a montar barracas no domingo e até um grupo de teatro de bonecos se apresentou na praça, contando a história do cachorro guardião. A senhora, que antes se sentia esquecida, agora era vista como liderança. Passou a ser chamada carinhosamente de dona do coreto e recebeu homenagens de alunos da escola municipal. Sua casa, antes silenciosa, agora vivia cheia de visitas, pedidos de ajuda, conversas e planos. Mas o empresário que queria transformar a praça num centro comercial turístico não desistiu. Enviou uma proposta de financiamento para a prefeitura, oferecendo recursos para modernizar a cidade. A proposta incluía lojas temáticas, food trucks e eventos pagos. Em troca, a praça seria cercada, o coreto desmontado e Caramelo removido. Foi então que a segunda grande reviravolta surgiu. Uma funcionária da prefeitura, que admirava em segredo o movimento da praça, vazou o documento para a senhora. O plano estava prestes a ser aprovado em reunião interna. A cidade não teria chance de opinar. A senhora, firme como nunca, reuniu os moradores. Redigiram um abaixo-assinado, criaram cartazes, organizaram uma marcha silenciosa e enviaram uma carta aberta para os jornais da capital. A notícia ganhou repercussão regional. Em meio a toda essa movimentação, Caramelo começou a agir de forma estranha. Parou de se alimentar direito. Sumia por horas. Foi visto cavando buracos ao redor do coreto, cheirando cada canto como se procurasse algo. Uma tarde, a senhora o seguiu discretamente. Ele caminhou até a lateral da igreja, subiu por um caminho de pedras meio escondido, e parou diante de uma pequena portinhola esquecida. Ali, cavou com insistência até encontrar um objeto metálico coberto de terra. Era um relicário. Com a ajuda do padre,
Abriram o relicário e encontraram dentro um pequeno bilhete. A caligrafia era antiga, quase ilegível, mas dizia: para manter a praça viva. Guarde com ela um coração verdadeiro. Ninguém soube explicar como aquilo foi parar ali, nem quem havia escrito. Mas para todos, ficou claro, havia algo mais entre aquele cachorro e a história da cidade. A senhora, emocionada, segurou o relicário contra o peito. Disse apenas: ele está mostrando o caminho. Caramelo, cansado, deitou-se aos pés dela. Pela primeira vez, permitiu que o pegassem no colo. E quando foi colocado sobre um cobertor no coreto, a cidade inteira se aproximou. O coreto, o cachorro, a praça, tudo ali parecia sagrado de novo. O prefeito, pressionado, adiou a votação do projeto. O empresário, diante da repercussão negativa, retirou sua proposta. E a praça foi oficialmente reconhecida como patrimônio cultural da cidade, com Caramelo citado como símbolo vivo da preservação. Naquele dia, enquanto o sol se punha, os sinos da igreja tocaram de novo. 3 vezes. Exatamente como no começo. Mas dessa vez, ninguém estranhou. Todos sabiam, era a praça respirando novamente. E no coração dela, deitado ao lado da senhora que nunca desistiu, Caramelo dormia em paz. O tempo seguiu seu curso, como um rio que nunca para, mesmo quando ninguém presta atenção na correnteza. Já era março, e as primeiras folhas secas começavam a aparecer no chão da praça. O calor ainda insistia, mas o ar já carregava aquele cheiro de mudança. Um misto de terra molhada, flor de laranjeira e vento novo. A cidadezinha, que antes cochilava em silêncio, agora parecia estar despertando pouco a pouco. Caramelo continuava com sua rotina fiel. Todas as manhãs, ele surgia na praça, já esperando a senhora que, pontualmente às 8, vinha regar as plantas da pequena horta comunitária recém-criada entre o coreto e os bancos. Os moradores haviam trazido sementes de casa, e agora couve, cheiro verde, manjericão e até umas mudas de abóbora cresciam ali com vigor. Mas naquela manhã, a senhora veio com algo diferente na mão, um caderno de capa azul, meio gasto pelo tempo, com folhas amareladas e bordas dobradas. Sentou-se ao lado de Caramelo, que logo encostou o focinho em seu colo, e abriu o caderno com delicadeza. Na primeira página, estava escrito: Caderno de Memórias, Maria Antônia, 1938. Era o caderno da avó dela. Tinha ficado guardado por décadas em uma caixa de madeira esquecida no armário da cozinha. Ela só o encontrou porque, numa daquelas limpezas de fim de mês, resolveu mexer nas coisas antigas. Quando abriu a caixa, junto de botões, linhas e santinhos, encontrou o caderno. Começou a ler e percebeu que ali havia mais do que recordações. Havia histórias que completavam as lacunas que o diário da praça havia deixado. Maria Antônia, a avó da senhora, havia sido uma das responsáveis pela construção do coreto. Na época, era uma moça jovem, cheia de ideias e vontades. Junto com outras mulheres da cidade, formou um grupo chamado as Guardiãs do Coreto. Elas organizavam eventos culturais, festas, encontros de leitura e momentos de oração na praça. Acreditavam que aquele espaço era um elo entre passado e futuro, onde a comunidade podia se unir e se reconhecer. O caderno também falava de um cachorro. Um vira-lata caramelo, muito parecido com o atual. Não dizia o nome dele, apenas se referia como o cão da praça. Dizia que ele aparecia sempre que havia alguma mudança importante prestes a acontecer, como se pressentisse as transformações. A avó escrevia: ele nunca fica quando está tudo calmo. Só aparece quando o coração da praça está em perigo. É como se sentisse o pulsar das pedras. A senhora leu isso em voz alta para Caramelo, com lágrimas nos olhos. A cidade estava revivendo a mesma história, anos depois. E lá estava ele, de novo, fiel, calado, olhando com os mesmos olhos de sempre, como se tivesse atravessado o tempo. A notícia do caderno logo se espalhou. A praça recebeu mais visitantes naquele mês do que nos últimos 2 anos. Vieram estudantes, curiosos, velhos amigos da cidade que moravam longe. Um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual apareceu oferecendo ajuda para digitalizar os documentos. A própria prefeitura, agora com outra postura, aprovou um pequeno recurso para restaurar o coreto sem alterar sua estrutura original. Foi nesse clima que aconteceu um evento inesperado. Durante uma das rodas de conversa organizadas na praça, uma mulher de meia-idade, com sotaque do sul, se apresentou como neta de um dos antigos maestros da banda municipal.
Trazia consigo uma partitura, amarelada, com o título Hino da Praça dos Encontros. Disse que havia encontrado entre os pertences do avô, junto com fotos da banda se apresentando no coreto, sempre com o cachorro Caramelo deitado aos pés da tuba. A partitura foi entregue à escola de música da cidade, que há tempos estava fechada. Em poucos dias, alunos começaram a ensaiar o hino perdido. O som voltou a ecoar pelo centro, trazendo de volta uma memória quase esquecida. As senhoras cantavam de boca cheia, os mais jovens tentavam acompanhar e Caramelo, sentado ao lado da senhora no banco de sempre, balançava o rabo a cada nota certa. Porém, nem tudo eram flores. Com o movimento cultural ganhando força, começaram a surgir divergências dentro do próprio grupo. Algumas pessoas queriam transformar a praça em um ponto turístico maior, com feiras permanentes, apresentações semanais e até lojas de artesanato. Outros achavam que isso podia descaracterizar o ambiente simples e afetivo que havia sido resgatado. A senhora, mesmo com seu jeito calmo, passou a sentir o peso das escolhas. Uma tarde, sozinha na cozinha, ela desabafou com Caramelo. Será que estamos indo longe demais? Será que era só para cuidar do que já temos, e não inventar moda? Caramelo, como sempre, apenas a olhou com aqueles olhos serenos. Mas ao deitar ao lado do caderno da avó, como se fosse guardião também daquele objeto, parecia responder que a resposta estava ali. Ela folheou mais uma vez e encontrou um trecho que ainda não havia lido. Maria Antônia escrevia sobre o dia em que quase desistiu do grupo das guardiãs. Havia discussões, desentendimentos, e ela sentia que ninguém a escutava mais. Foi quando uma senhora mais velha lhe disse: "A praça é de todos. Mas o cuidado é tarefa dos poucos que sentem amor verdadeiro." Essas palavras tocaram fundo. A senhora entendeu que nem todos precisavam concordar. O importante era manter vivo o cuidado, o zelo, a escuta. Decidiu reunir novamente o grupo, desta vez para construir regras simples de convivência, garantindo que as atividades não ferissem o espírito do lugar. Propôs que toda mudança fosse votada em roda, com participação livre de qualquer morador. A praça não teria donos, apenas cuidadores. Foi nesse clima de renovação que outra surpresa chegou. Dessa vez, vinda pelo correio. Uma caixa pequena, com carimbos antigos, vinda do interior de Goiás. Dentro, havia um envelope com uma carta escrita à mão. Era de uma mulher chamada Elsa, que havia vivido na cidade quando era criança. Contava que, nos anos 60, tinha sido salva de um acidente por um cachorro Caramelo que a puxou para fora da rua no exato momento em que uma carroça passava desgovernada. Nunca soube de quem era o cachorro. Achava que era um anjo disfarçado. Quando viu na internet as fotos do Caramelo atual, ficou arrepiada. Disse que o olhar era o mesmo. Que talvez fosse ele, ou talvez não. Mas que, de qualquer forma, ele havia mudado sua vida. A carta foi lida em voz alta na roda de domingo. Muitos choraram. A senhora segurava firme a pata de Caramelo enquanto lia, e ele, curioso, cheirava a caixa, como se reconhecesse algo antigo ali. Esse episódio uniu novamente o grupo. As divergências foram ficando pequenas diante da grandeza do que estavam construindo. A praça voltou a ser chamada pelo nome original, Praça dos Encontros. E o coreto ganhou uma nova placa, de madeira, talhada por um artesão local, com os dizeres: "Aqui o tempo descansa e o coração escuta." Na Quaresma, a cidade organizou uma procissão especial. Não pelas ruas, mas em torno da praça. Cada pessoa levava um objeto de memória: fotos, brinquedos antigos, instrumentos musicais, livros, peças de roupas, cartas. A ideia era agradecer ao espaço por ter guardado tanta história em silêncio. No centro do cortejo, Caramelo, de laço azul no pescoço, caminhava orgulhoso ao lado da senhora. Não havia discurso oficial. Não houve fogos, nem palanque. Apenas cantos, passos lentos e emoção. Naquela noite, deitada em sua rede na varanda, com Caramelo enrolado num cobertor aos pés, a senhora pensou na avó. Pensou no tempo, nos ciclos, nas histórias que voltam. E entendeu, finalmente, que a última hora do Caramelo nunca foi um fim. Era o começo. O sinal de que algo precisava mudar. E mudou. O cachorro, que nunca foi de ninguém, agora era de todos. E ao mesmo tempo, pertencia apenas à praça, onde sua história estava escrita nas pedras, nas folhas, nos bancos e nos olhos de quem soubesse ver.
A manhã nasceu esquisita. O céu estava limpo, mas o ar parecia pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. As folhas das mangueiras não se mexiam. Nem mesmo os passarinhos cantavam, e isso, naquela cidadezinha, era sinal de alerta. Desde o início de abril, a movimentação na Praça dos Encontros só aumentava. Grupos de visitantes, rodas de conversa, ensaios musicais e oficinas com crianças se tornaram comuns. Mas naquela segunda-feira tudo estava quieto demais. Caramelo foi o primeiro a perceber. Levou o focinho até a base da árvore torta, uma figueira enorme que ficava num canto da praça, ao lado da banca de livros compartilhados. Aquela árvore, em especial, sempre chamou atenção. Era a única que tinha crescido de lado, como se procurasse o sol de um jeito teimoso. Suas raízes, expostas, desenhavam veios pelo chão, e suas folhas tinham um tom verde escuro que contrastava com o resto da vegetação. A senhora chegou minutos depois, trazendo a bolsa de pano no braço e um chapéu de palha para se proteger do sol. Ao ver Caramelo imóvel diante da árvore, ela soube que havia algo diferente. Chegou mais perto e percebeu que a terra estava revirada, como se alguém tivesse cavado ali durante a noite. As raízes estavam expostas de um jeito que não parecia natural. A árvore tremia levemente, mesmo sem vento. Ela se abaixou, tocou a raiz com as pontas dos dedos e sentiu um calor estranho, como se a terra ainda estivesse viva por dentro. Foi nesse instante que notou um objeto metálico entre as raízes. Um pingente antigo, em forma de folha, preso um cordão já corroído pelo tempo. Puxou com cuidado, limpou a terra e reconheceu o símbolo gravado ali, o mesmo do relicário encontrado por Caramelo meses antes, próximo à torre da igreja. Levou o objeto até o coreto, onde se reuniram os moradores mais próximos. A notícia se espalhou rápido. A senhora, junto com a jovem historiadora da cidade, decidiu pesquisar a origem daquele pingente. Com a ajuda de um senhor especialista em simbologia regional, descobriram que o desenho fazia parte de um antigo grupo espiritual que acreditava na força dos lugares sagrados da natureza. Esse grupo teria se reunido nas primeiras formações da cidade, ainda nos tempos das expedições bandeirantes, e acreditava que algumas árvores guardavam segredos enterrados por gerações. Caramelo, desde que o pingente foi retirado da terra, passou a agir de forma inquieta. Não se deitava mais na praça, andava em círculos à noite, por vezes, parava diante da figueira torta, encarando-a como se esperasse que ela dissesse algo. As crianças da cidade, curiosas, passaram a visitar a árvore todos os dias. Algumas diziam ouvir sussurros quando se encostavam no tronco. Outras juravam ter visto luzes saindo das folhas ao entardecer. A senhora, preocupada com tanta agitação em torno da árvore, decidiu limitar o acesso ao redor dela. Usou cordas de sisal, fitas coloridas e pendurou mensagens escritas à mão, pedindo respeito ao espaço. Curiosamente, os moradores aceitaram o pedido com naturalidade, como se compreendessem que aquela árvore tinha algo a ensinar, e não a exibir. Foi nesse clima que surgiu mais uma novidade. O neto de uma antiga curandeira da cidade reapareceu, depois de 30 anos morando no litoral. Trazia consigo um caderno de receitas de ervas e um mapa desenhado à mão, feito por sua avó antes de falecer. O mapa mostrava a praça do jeito que era há 80 anos, com detalhes sobre onde cresciam as plantas medicinais, os pontos de oração, os bancos originais e, no centro de tudo, a figueira torta. O mapa indicava um caminho de pedras invisível a olho nu, começando da porta da igreja e terminando aos pés da árvore. O neto, com a ajuda da senhora, decidiu refazer esse caminho, colocando pequenas marcações de pedra e frases inspiradoras escritas em placas de madeira reciclada. O Caminho do Coração, como foi batizado, tornou-se uma atração espontânea. Pessoas de toda parte vinham percorrê-lo em silêncio, como um ritual de reconexão. Enquanto tudo isso acontecia, Caramelo parecia cada vez mais sensível. Um dia, desapareceu por horas, o que nunca havia feito antes. A senhora ficou aflita. Chamou por ele em cada canto da cidade. Passou pelas ruas de pedra, subiu as escadarias da igreja, procurou na padaria, nos fundos da escola e até na beira do rio. Nada! Quando já estava quase desistindo, ouviu latidos abafados vindo do sobrado abandonado ao lado do antigo cinema. Era um lugar que todos evitavam, por estar caindo aos pedaços. Mas a senhora entrou, sem pensar duas vezes. Subiu os degraus com dificuldade, o coração disparado, e encontrou Caramelo parado diante de uma parede parcialmente derrubada. Atrás dos tijolos expostos havia uma prateleira escondida com objetos antigos,
uma imagem de São Francisco, uma vela derretida, uma caixa de madeira com flores secas, e mais um caderno. Este, com capa de couro escuro e cheiro forte de eucalipto. Levou tudo para casa e, mais tarde, com a ajuda da historiadora e do neto da curandeira, começaram a decifrar o conteúdo. O caderno pertencia a um antigo morador da cidade. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Conhecido por registrar sonhos. Escrevia todas as noites o que sonhava, e muitos dos sonhos envolviam a praça, a árvore torta e um cachorro caramelo. Em uma das anotações, datada de 1946, o homem descrevia uma visão: a cidade cercada por poeira, pessoas indo embora, bancos quebrados e o coreto em ruínas. Mas no centro disso tudo, aparecia o cachorro, andando firme, como se guiasse os que ficaram para reerguer a cidade. A senhora leu aquilo em silêncio. A conexão entre tudo era clara demais para ser coincidência. Caramelo não era apenas um cachorro. Ele era uma espécie de elo. Um fio que costurava passado, presente e futuro. Não se tratava de misticismo barato. Era algo mais profundo. Um chamado à memória, ao cuidado, ao pertencimento. Nos dias seguintes, a praça foi reformada com mais carinho. Os bancos foram pintados, a vegetação reorganizada com a ajuda de voluntários, e a figueira torta passou a ser oficialmente protegida como patrimônio vivo do município. Uma pequena placa foi colocada ao seu lado, contando a história da árvore e do pingente encontrado em suas raízes. Mas nem todos estavam satisfeitos com essa nova fase da cidade. Um grupo pequeno, ligado ao comércio local, passou a pressionar a prefeitura para liberar espaço para feiras lucrativas, shows de grandes proporções e até a instalação de uma tenda permanente. Alegavam que o turismo precisava ser explorado, que a cidade estava perdendo dinheiro com esse apego ao passado. A senhora foi chamada para uma reunião tensa. Sentou-se entre vereadores, comerciantes e representantes de fora. Explicou que a praça tinha virado um santuário de memória, de acolhimento. Que o coração da cidade estava batendo de novo, mas precisava de silêncio para continuar. Alguns escutaram. Outros debocharam. Mas quando ela tirou da bolsa o pingente da figueira, o relicário da igreja, o mapa da curandeira, o diário da avó e os cadernos dos sonhos, não restou muito que argumentar. Estavam diante de algo que a razão não alcançava, mas que o povo sentia na pele. Naquela noite, quando a senhora voltou para casa com Caramelo ao lado, sentou-se na varanda e ficou olhando o céu. As estrelas estavam mais vivas, o ar mais leve, e a cidade, embora ainda ameaçada por interesses externos, parecia ter encontrado sua força. Caramelo deitou a cabeça sobre os pés dela. Respirava tranquilo. A figueira, mesmo de longe, parecia observá-los. Nada mais era como antes. E ainda assim, tudo estava no lugar. A primeira chuva do outono veio de repente. Acordou a cidade com barulhos fortes sobre os telhados de barro, encheu as calhas em minutos e fez correr pelas calçadas a água barrenta que lavava os dias secos. As mangueiras da praça dançavam como se fossem saudar o céu, e o cheiro de terra molhada invadiu as ruas estreitas. Era um alívio esperado, mas que trouxe consigo uma sensação de urgência, como se a cidade precisasse se preparar para algo mais. A senhora, que havia passado a noite escrevendo cartas à mão para os apoiadores da causa da praça, acordou com os trovões e foi direto à janela. Lá embaixo, deitado em sua velha toalha azul, Caramelo olhava o céu com a serenidade de sempre. Nem o barulho da chuva o assustava. Ele apenas observava, os olhos atentos, como se reconhecesse nos pingos algo que os humanos não conseguiam entender. Nos dias seguintes, a chuva não deu trégua. Era constante, mas não agressiva. Um tipo de chuva que fazia crescer tudo o que estava adormecido. As flores das cercas floriam com intensidade, os pés de couve da horta comunitária se tornaram quase selvagens, e até o alecrim, que andava triste, ganhou vida nova. A praça parecia estar se preparando para algo grande. Foi numa dessas manhãs úmidas que um antigo morador retornou à cidade. Um homem de fala mansa, pele queimada de sol e mãos calejadas. Chegou carregando um estojo de madeira, daqueles que se usava para guardar ferramentas de relojoeiro, mas que ali escondia algo bem mais delicado. Era um pequeno projetor de filmes em Super 8, herdado do pai, que havia sido dono do cinema da cidade. Ele se apresentou à senhora com um aperto de mão firme e olhos marejados.
Disse que, antes de o cinema fechar, seu pai havia filmado algumas apresentações na praça. Guardara os rolos por décadas, com medo de perdê-los. Só agora, depois de saber das mudanças e do movimento de preservação, sentiu que era hora de mostrá-los. Na noite seguinte, improvisaram uma tela no coreto, usando um lençol branco esticado entre duas colunas. As pessoas se juntaram aos poucos, debaixo de guarda-chuvas e capas de plástico, trazendo cadeiras de casa e cobertores para as crianças. Quando as luzes do projetor acenderam, um silêncio reverente tomou conta do lugar. As imagens tremidas em preto e branco mostravam a praça nos anos 50. Crianças correndo, senhoras bordando no banco mais próximo à figueira torta, a banda da cidade tocando sob o coreto. E lá estava ele, no canto inferior da imagem, quase imperceptível, mas inconfundível, um cachorro caramelo, deitado exatamente onde Caramelo costumava se acomodar hoje. As pessoas ficaram em choque. Murmúrios se espalharam. Havia risos de surpresa, mãos no peito, olhos marejados. Caramelo, no presente, assistia à projeção com a mesma tranquilidade de sempre. Mas naquele instante, ele parecia maior. Como se, ao ver a si mesmo em outro tempo, confirmasse algo que todos já desconfiavam, mas não ousavam dizer em voz alta. Não era uma reencarnação, nem um milagre no sentido religioso. Era algo mais profundo. Era continuidade. Era o espírito do cuidado tomando forma vez após vez, sempre que o coração da praça ameaçava parar de bater. Nos dias seguintes, o movimento em torno da praça cresceu. A cidade inteira se envolveu em um mutirão de preservação. Recolheram lixo antigo, restauraram placas apagadas, plantaram novas flores. Criaram um novo espaço de leitura ao lado da figueira torta, feito com paletes, almofadas e uma pequena estante onde cada morador podia deixar um livro e levar outro. Mas como toda história que começa a dar certo, surgiram os primeiros testes de verdade. Uma forte tempestade veio no fim de semana seguinte. Diferente das chuvas calmas dos dias anteriores, essa chegou com ventania, relâmpagos e trovões que estremeceram as janelas. Árvores tombaram, parte do muro da escola cedeu e a praça ficou coberta por galhos, folhas e lama. O coreto resistiu, mas a tela improvisada do cinema foi rasgada. A horta comunitária ficou quase toda destruída. Na manhã seguinte, a cidade estava desanimada. Muitos pensaram que talvez tudo fosse um sonho curto demais. Que o entusiasmo da praça não resistiria ao primeiro vendaval. A senhora, no entanto, acordou cedo, calçou as botas, vestiu o casaco de chuva e desceu com Caramelo até a praça. Começou a recolher os galhos, com as mãos mesmo. Pouco a pouco, moradores começaram a aparecer. Uns trazendo vassouras. Outros, pás e carrinhos de mão. Em poucas horas, a praça estava de pé de novo. Mas havia algo diferente no ar. Ao pé da figueira torta, entre as raízes já limpas da lama, surgiu uma pequena flor branca. Ninguém lembrava de ter plantado nada ali. Era uma flor solitária, com pétalas finas, quase transparentes. A senhora a reconheceu de imediato. Era a mesma flor que sua avó mencionava no diário. A flor da persistência, como chamavam. Segundo a tradição, ela só nascia onde havia verdade e cuidado constantes. Era considerada um sinal de que o espaço estava protegido. A descoberta renovou os ânimos. O grupo das guardiãs do coreto foi reativado com força total, agora com membros de todas as idades. A senhora virou presidente de honra. A praça passou a receber escolas da região em visitas educativas. Caramelo foi oficialmente reconhecido como símbolo cultural da cidade e ganhou uma escultura de madeira na entrada da praça, feita por um artesão local que dizia ter sonhado com o cachorro dias antes de ser chamado para o trabalho. Tudo parecia caminhar bem, até que chegou à cidade um grupo de consultores vindos da capital. Representavam uma empresa interessada em promover um evento nacional de gastronomia típica no interior. A praça, com sua popularidade recente, havia sido escolhida como cenário principal. A proposta era usar o espaço por uma semana inteira, cobrando ingressos e montando estruturas temporárias, incluindo tendas, palcos e áreas de consumo. O projeto dividiu a cidade. Muitos viram como uma chance de crescer, trazer dinheiro, aparecer na mídia. Outros temiam pela identidade do lugar, pelo silêncio quebrado, pelo espaço perdido. A senhora foi chamada novamente para mediar a situação. Ela ouviu todos os lados, como sempre fazia, sem pressa, sem interrupções.
E então fez uma proposta inesperada. Disse que aceitava receber o evento, mas que ele teria de se adaptar ao espírito da praça. Nada de grades, nem cobrança de entrada. As tendas seriam feitas com material reciclável, os produtos teriam de vir de agricultores e produtores locais, e parte do lucro seria revertida para a manutenção da praça e de projetos sociais da cidade. Os organizadores hesitaram, mas a mobilização foi tão grande que cederam. O evento aconteceu e foi um sucesso. Simples, bonito, respeitoso. Nenhuma barraca vendeu mais do que a do grupo das Guardiãs do Coreto, que prepararam bolos, chás, compotas e pães com receitas resgatadas dos cadernos antigos da cidade. Caramelo, como sempre, caminhava entre as barracas com tranquilidade. Parava diante das rodas de violão, cheirava sacolas das crianças e deitava nos lugares mais improváveis, sempre observando tudo. Parecia dizer: aqui está bom. Assim pode continuar. Na última noite do festival, os sinos da igreja tocaram novamente. 3 vezes. E dessa vez, ninguém estranhou. Era como se a cidade estivesse aprendendo a escutar de novo. Quando a senhora chegou em casa naquela noite, cansada mas feliz, encontrou um envelope embaixo da porta. Dentro havia uma fotografia antiga, em preto e branco, com uma dedicatória no verso: para quem cuida da praça, mesmo quando ela não pede socorro. Era uma imagem da praça em 1929, com uma mulher muito parecida com sua avó sentada sob a figueira torta e, ao lado, um cachorro Caramelo. A senhora encostou a foto no peito e olhou para Caramelo, que já dormia enrolado no tapete da sala. Entendeu, então, que certos encontros não obedecem ao tempo. Eles acontecem quando o coração está pronto. A manhã seguinte nasceu clara, com o céu limpo como se tivesse sido lavado à mão durante a madrugada. O vento que soprava pelas ruas tinha cheiro de alecrim e terra úmida, como se carregasse nas costas o alívio das chuvas e a promessa de dias novos. A cidade parecia respirar de forma diferente. As pessoas andavam mais devagar, sorriam mais umas para as outras, e por algum motivo que ninguém sabia explicar, todo mundo se lembrava de algo bom logo ao acordar. Na Praça dos Encontros, o Coreto já havia voltado a ser palco de pequenas apresentações. Crianças ensaiavam canções, senhoras liam poesias em voz alta, e até um grupo de teatro começou a ensaiar uma peça inspirada na história da praça e do cachorro Caramelo. O grupo, composto por moradores da própria cidade, se reunia aos sábados e misturava lembranças reais com toques de fantasia. Diziam que o espetáculo ia se chamar O Guardião das Pedras. Caramelo continuava com sua rotina simples, porém sagrada. Pela manhã, caminhava entre os bancos da praça, cheirava as flores, recebia afagos dos visitantes, e por volta das 10, deitava sob a figueira torta, como se ali houvesse um relógio invisível marcando sua hora de descanso. À tarde, passeava pelas ruas próximas, visitando comércios, acompanhando a senhora em suas andanças ou simplesmente parando na porta da escola, como se esperasse alguém sair. Naquele dia em especial, no entanto, ele parou diante da antiga Casa Amarela que ficava na esquina da praça com a Rua das Palmeiras. Era uma casa esquecida, de janelas trancadas há anos, com um portão enferrujado e um jardim tomado pelo mato. Caramelo ficou ali por quase 1 hora, imóvel, apenas observando. Quando a senhora passou por ali e o viu naquela posição, sentiu um arrepio na espinha. A Casa Amarela era conhecida por ter sido o lar de uma antiga professora da cidade. Uma mulher que, segundo os mais velhos, havia sido responsável por alfabetizar gerações inteiras e por manter viva a tradição das histórias contadas à sombra das árvores. A professora desapareceu da vida pública sem explicação, muitos anos antes, após uma série de perdas pessoais. A casa, desde então, ficou fechada. Alguns diziam que ela ainda morava lá, outros acreditavam que tinha ido embora. Ninguém sabia ao certo. A senhora, movida por algo que não conseguia nomear, empurrou o portão enferrujado. Chamou pela professora com a voz baixa, quase como uma criança pedindo permissão. Nenhuma resposta. Caramelo entrou primeiro, farejando tudo com atenção, como quem busca cheiros antigos em lugares familiares. A porta da frente estava destrancada. Lá dentro, a casa cheirava a tempo, livros e chá envelhecido. Foi quando ouviram um som vindo do fundo do corredor. Um ranger de cadeira, seguido de uma tosse leve. A senhora se aproximou com calma, e então a viu. Sentada em uma cadeira de balanço, vestindo um chale bordado à mão, estava ela. Mais velha, mais frágil, mas com o mesmo olhar firme de quem carrega o saber do mundo.
A professora sorriu ao ver Caramelo. Estendeu a mão trêmula e disse, com a voz baixa, que já o conhecia. Disse que ele havia ido visitá-la em sonhos durante anos, sempre quando ela pensava em desistir. Que era ele quem a lembrava da praça, das crianças, dos livros lidos em voz alta. Disse que não era surpresa vê-lo ali, nem mesmo depois de tanto tempo. A senhora chorou em silêncio. Sentou-se ao lado dela e, juntas, começaram a conversar como velhas amigas que não se viam há muito. A professora contou que se afastou do mundo por sentir que o tempo dela havia passado. Que o barulho das cidades, as mudanças rápidas e o esquecimento das histórias haviam deixado tudo mais frio. Mas Caramelo, mesmo sem saber, a mantinha conectada ao que realmente importava. Nos dias seguintes, a senhora ajudou a organizar a casa. Tirou o pó dos livros, limpou o jardim, abriu as janelas. A cidade ficou empolvorosa quando soube que a professora ainda estava viva. Muitos foram visitá-la, levar flores, cartas escritas à mão, lembranças da infância. Crianças passaram a ouvi-la contar histórias toda a tarde, sentadas no chão do alpendre enquanto Caramelo ficava deitado ao lado da cadeira de balanço. Mais uma vez, a praça se conectava com o passado por meio de alguém que se pensava perdido. E mais uma vez, Caramelo era o elo invisível dessa corrente. Era ele quem encontrava o que estava escondido. Era ele quem andava pelos caminhos que ninguém ousava seguir. A senhora, vendo tudo isso, decidiu dar um passo adiante. Inspirada pelos cadernos da avó, pelas memórias da professora e pelos relatos dos moradores, ela organizou um projeto coletivo de memória viva. Chamou moradores para gravarem depoimentos, fotografias antigas, histórias de família, receitas de cadernos velhos. Criou uma tenda na praça onde as pessoas podiam entrar, sentar-se em uma poltrona confortável e compartilhar suas histórias com um gravador simples. O projeto foi chamado de Sopro das Memórias. Em pouco tempo, a tenda virou o ponto mais visitado da praça. Pessoas vinham de outras cidades só para contar suas histórias. Um senhor de 92 anos revelou que foi o primeiro trompetista da banda da cidade. Uma mulher trouxe cartas trocadas com o marido durante os tempos de serviço militar. Uma jovem professora contou como uma redação sobre a praça mudou o rumo da sua vida. Cada história gravada era transcrita, impressa e colocada em um mural na biblioteca da praça. Caramelo, por sua vez, escutava todas. Sentava-se do lado de fora da tenda, como um guardião atento. Não era raro vê-lo colocar o focinho na perna de quem saía da tenda chorando ou sorrindo. Foi durante esse período de efervescência cultural que surgiu a ideia de organizar um festival exclusivo da cidade. Algo feito por e para os moradores, sem grandes pretensões de fama. O Festival da Palavra e do Silêncio foi anunciado como um evento de 3 dias com atividades que incluíam apresentações musicais, contação de histórias, leitura de cartas antigas, teatro, cinema ao ar livre e rodas de conversa. A preparação foi intensa. Cada rua da cidade foi enfeitada com bandeirinhas feitas com retalhos de tecidos doados. As crianças fizeram cartazes com desenhos da praça, do coreto, da figueira e, claro, de Caramelo. A senhora ficou responsável pela curadoria dos eventos e organizou uma equipe para cuidar da recepção, da limpeza, da segurança e até da alimentação. Na noite de abertura, a praça ficou lotada. Famílias inteiras, velhos amigos, jovens recém-chegados e visitantes de longe se reuniram sob as luzes amarelas penduradas entre as árvores. A senhora subiu ao coreto, com Caramelo ao lado, e fez um breve discurso. Disse que a cidade havia redescoberto o valor da escuta, do toque, do cuidado. Disse que o silêncio também era parte da palavra e que os encontros mais profundos não precisavam de muito barulho. Quando terminou de falar, passou o microfone para uma criança da escola que leu um poema escrito por ela sobre Caramelo. Era simples, direto, cheio de ternura. Ao fim da leitura, Caramelo latiu uma única vez, e a praça inteira aplaudiu. Um daqueles aplausos que não nascem das palmas, mas do peito. Os 3 dias do festival foram mágicos. Tudo aconteceu como deveria. Choveu apenas à noite, o suficiente para trazer o cheiro bom da terra. As apresentações emocionaram, as histórias tocaram fundo, e ninguém sequer pensou em disputas ou vaidades. A cidade, finalmente, parecia ter entendido que o segredo da praça estava na soma de todas as pequenas histórias. No último dia, durante o encerramento, a professora foi chamada ao palco. Ajudada pela senhora, subiu devagar os degraus do coreto e falou com a voz fraca, mas segura.
Disse que havia vivido tempo suficiente para ver a praça nascer, crescer, adormecer e renascer. Disse que Caramelo não era um cão comum. Era um espírito de cuidado, um sopro de memória. Era a lembrança viva de tudo o que a cidade poderia ser. Naquela mesma noite, ao voltar para casa, a senhora encontrou mais uma surpresa embaixo da porta. Um envelope, dessa vez com papel perfumado, onde se lia: "Parabéns por manter acesa a chama da nossa história. Que nunca mais se apague." Assinado: um dos meninos da praça de antigamente. Ela sorriu, encostou o papel no coração e olhou para Caramelo, que dormia ao lado da porta, com a cabeça sobre as patas e o peito subindo e descendo devagar. Entendeu, então, que a missão dele estava só começando. O sol de manhã parecia um aviso: algo novo chegaria. O céu clareou rápido, como se quisesse exibir todos os seus tons de azul antes da chegada do dia. Na praça, passarinhos cantavam animados, as folhas dançavam leves e Caramelo despertou mais cedo do que o costume. Ele olhou para o coreto, depois para a figueira torta, como se esperasse por um sinal. A senhora apareceu pouco depois, com sua bolsa de pano, chapéu de palha e no rosto um sorriso descansado, mas vigilante. As semanas anteriores foram intensas: festival bem-sucedido, reconhecimento cultural, retorno da professora, contação de histórias e o brilho retornando aos olhos de muitos moradores. Mas havia ainda uma tensão discreta no ar. Alguns comerciantes ainda reclamavam que a praça dava pouco retorno financeiro, que o turismo não era sólido bastante, que era preciso atrair gente de fora de qualquer forma. Outros, ao contrário, sabiam que aquilo era um risco para o que havia sido conquistado. Naquela manhã, apareceu uma carta oficial da prefeitura. Um documento impresso com carimbo e assinatura: melhorias necessárias, adoção de plano de gestão turístico-comercial para a Praça dos Encontros. Propunha uma concessão parcial da praça a uma empresa externa, mantendo apenas o coreto original, mas permitindo barracas fixas, tendas de alimentação, circulação e cobrança de ingressos em eventos maiores. A proposta iria à votação na Câmara Municipal dentro de 15 dias. Ao mesmo tempo, circulava pela cidade um rumor: um colecionador de cidades históricas estaria disposto a comprar a praça e transformá-la num ponto turístico pago, com controle de acesso, catalogação e uso limitado apenas a quem pagasse. O boato, ainda não confirmado, causou apreensão nos moradores mais atentos, que entendiam o perigo de ver um espaço comunitário privado por interesses externos. A carta e o rumor vieram como novos ventos de transformação. A senhora, ao ler o documento, sentiu uma pontada de ansiedade que não sentia há meses. Caramelo permaneceu ao seu lado, olhando para ela com os olhos calmos, oferecendo conforto silencioso. Nos dias que se seguiram, ela convocou uma assembleia popular para debater o tema. A praça, que já fora palco de tantos encontros, voltou a ser centro de decisões. Cada morador interessado apareceu com papéis, fotografias e ideias. Alguns defendiam a concessão parcial, outros queriam rejeitar tudo de uma vez. E muitos estavam entre um sim cauteloso e um não decidido. Enquanto isso, Caramelo começou a farejar terrenos vizinhos, percorreu vielas pouco frequentadas, sentiu odores antigos. Em uma dessas saídas, sentiu cheiro de madeira seca e pólvora leve, junto a contrastes de flores e metal. Blocos de construção foram vistos no terreno ao lado da praça, que pertencia a uma família que há muito tempo não vivia na cidade. A senhora, informada disso por vizinhos curiosos, foi até o terreno e encontrou uma placa quase apagada: Projeto Torre Mirante, empreendimento turístico. A placa estava solta, mas dava pista do interesse imobiliário sobre o espaço. Esse detalhe, embora parecesse pequeno, foi crucial. Demonstrava que a pressão vinha de fora, com intenções que não se alinhavam ao cuidado comunitário. Ao mesmo tempo, reforçava a necessidade de resistência consciente. A Assembleia decidiu criar um conselho gestor da praça, composto por moradores, representantes da escola e do comércio local, e com voto igualitário. Ficou decidido que qualquer mudança futura precisaria ser aprovada pelo Conselho em votação pública. Também foi aprovada a inscrição da praça como patrimônio cultural estadual, para garantir proteção legal contra intervenções predatórias. Com esse avanço, a senhora e Caramelo dedicaram-se a fortalecer a relação com os jovens da cidade. Queriam que eles se sentissem parte do movimento, não espectadores. Organizaram oficinas de arte urbana, painéis pintados, circuitos literários, saraus noturnos. Em um desses saraus ao luar, Caramelo circulava entre os jovens,
descansando ao lado de uma menina que recitava poemas de memória e por conta própria. Era como se ele entendesse o valor de cada palavra dita ali. Mas nem tudo era tranquilo. A oposição, ainda silenciosa, usou meios indiretos para provocar desgaste. Reparos urgentes no coreto foram sugeridos pelo setor de manutenção da prefeitura, alegando interferências na estrutura de som e iluminação antiga. Um equipamento de luz foi instalado sem consulta, com fiação aparente. Também começaram a surgir críticas nas redes sociais regionais, insinuando que o movimento da praça era romantismo retrógrado que trava o progresso. A senhora, ciente de que enfrentar críticas era parte da jornada, preparou uma estratégia. Convidou jornalistas regionais para eventos na praça que mostrassem a vibração cultural, o público engajado e o retorno emocional que o espaço proporcionava. Mostrou que não era nostalgia vazia, mas reconstrução consciente. E fez isso com Caramelo ao lado, como símbolo vivo do que se buscava preservar. Durante uma sessão do Conselho Gestor, uma moradora sugeriu transformar a torre da igreja no mirante com vista para a praça, de uso coletivo, com visitação gratuita em determinados horários. A ideia, bem recebida por muitos, foi incorporada ao plano de revitalização. Isso serviria para atrair visitantes sem comprometer a identidade do lugar. Uma semana antes da votação na Câmara, surgiu uma reviravolta média com forte impacto. Um auditor estadual mandou vistoria na praça, alegando que havia indícios de irregularidades na concessão pretendida. A notícia caiu como bomba. A votação foi suspensa até que as condições legais fossem esclarecidas. Para a alegria do movimento, isso deu tempo para mobilização mais ampla, coleta de assinarias e articulações políticas em nível superior. Nos dias finais antes da votação reprogramada, a senhora e os membros do conselho intensificaram a comunicação com a população. Fizeram mutirões de panfletagem, conversas de porta em porta, reuniões na escola e feira local. Distribuíram uma carta aberta em que explicavam pacientemente os pontos positivos e os riscos do projeto de concessão. E em cada momento importante, Caramelo foi presença central, circulava entre as pessoas, se deitava perto das mesas, recebia carinho e atenção. Era mais do que símbolo, era motor de conexão. Na noite anterior à nova votação, um grupo de moradores se reuniu no coreto para uma vigília silenciosa. As luzes estavam baixas. Todos levaram velas. A senhora segurava o relicário junto ao peito. O barulho do vento parecia cantar entre as colunas. Caramelo caminhou entre eles, latindo suave. Ninguém falou. O silêncio era cheio de expectativa. Na manhã da votação, a Câmara Municipal ficou lotada. Representantes do movimento se fizeram presentes com faixas discretas, documentos, representantes do Conselho Gestor. O clima era de tensão e esperança ao mesmo tempo. Quando os vereadores começaram a votar, foi uma vitória apertada. Decidiram rejeitar a concessão externa, mantendo a praça sob gestão comunitária e aprovando o reconhecimento formal como patrimônio. Os aplausos ecoaram pelos corredores e pelas janelas. Lá fora, a praça se encheu de abraços, lágrimas e sorrisos. A vitória, porém, veio com custo. Alguns moradores próximos à área privada esperavam que o novo empreendimento fosse autorizado. Eles perderam a expectativa de ganho financeiro imediato. Houve ressentimentos silenciosos. A senhora, exausta, precisou passar dias se recuperando do estresse emocional. E Caramelo, em um desses dias, ficou mais quieto, menos disposto. A cidade reagiu com solidariedade. Vizinha trouxe café, crianças levaram flores, jovens cuidaram de seu jardim. Foi um momento de vulnerabilidade do protagonista. Ele parecia sentir o peso da vitória e da responsabilidade. A senhora o abraçou, conversou baixinho, fez carinho no focinho até ele recobrar o hálito calmo e voltar a andar. Ele percebeu que não estava sozinho. Com o fim da votação, iniciou-se uma nova etapa, manutenção e cuidado constantes. Novos planos foram feitos, iluminação suave com lâmpadas de baixo consumo, assentos confortáveis, bancos acessíveis para pessoas com mais idade, rampas discretas, trilhas sensoriais com piso de madeira reciclada e placas em braille relatando histórias da praça. A biblioteca ao ar livre foi ampliada. A horta comunitária virou referência regional. Os estudantes da escola visitavam a praça como laboratório de cidadania. Um dia, no meio de uma tarde de outono, a senhora estava no banco, lendo um dos depoimentos gravados no projeto das memórias. Caramelo deitou rente a ela. Um vento suave passou, e ela teve a sensação de ouvir, entre as folhas, um sussurro: "Obrigado."
Sorriu. Sabia que aquilo era mais do que imaginação. Era gratidão visível para quem entende. O sucesso do protagonista foi gradual. As pessoas começaram a relatar que se sentiam mais unidas. Que amizades surgiram por causa da praça. Que memórias roubadas pelo tempo voltavam em fotografias, cartas e olhares. Que a cidade deixou de ser apenas ponto no mapa e virou lar para quem caminha entre suas ruas. E Caramelo? Ele continuava ali, firme, sereno, presente. Com olhos que guardavam segredos antigos. E coração aberto para os que desejassem ouvir. Os dias que seguiram a vitória na votação foram marcados por uma transformação silenciosa, quase imperceptível, mas profunda. A praça não era mais apenas um espaço físico, tornou-se um ponto de encontro emocional, um lugar onde histórias se entrelaçavam e vidas se tocavam. Caramelo parecia perceber essa mudança, movendo-se com mais calma, quase como se participasse de uma dança que ninguém via, mas todos sentiam. A senhora, por sua vez, mergulhou numa nova missão: fortalecer os laços entre as gerações da cidade. Sabia que o maior perigo para a praça seria o esquecimento. E para isso, organizou uma série de encontros semanais no Coreto, chamados de Noites de Histórias e Saberes, onde moradores de todas as idades se revezavam para contar, ouvir e aprender. Esses encontros viraram tradição rápida. No primeiro deles, uma senhora de cabelos prateados falou sobre as festas juninas da juventude, detalhando a decoração colorida, as danças e os quitutes que alegravam as noites frias. Caramelo tinha um papel especial nesses encontros. Durante as histórias, ele se acomodava aos pés de quem falava, como se fosse um guardião atento e protetor das memórias ali compartilhadas. As crianças adoravam cercá-lo, fazer-lhe festas e ouvir o som suave de seu respirar enquanto as vozes narravam tempos passados. No segundo encontro, um grupo de jovens apresentou uma peça de teatro inspirada em relatos antigos da praça, misturando fatos reais com elementos de fantasia. A peça falava sobre um cão mágico que trazia coragem e esperança para os moradores nos momentos difíceis. O nome do cão era, claro, Caramelo. Esse reconhecimento trouxe um sorriso tímido ao rosto da senhora, que sabia que o cachorro Caramelo havia se tornado muito mais que um animal de rua adotado. Era um símbolo, uma lenda viva da cidade. Mas, apesar do calor da nova função, Caramelo mantinha seus momentos de vulnerabilidade. Em algumas noites, parecia distante, olhando para o horizonte com olhos que refletiam uma melancolia sutil. Foi durante um desses momentos que a senhora decidiu levá-lo até o campo aberto na periferia, onde o vento soprava forte e as estrelas brilhavam com intensidade quase mágica. Sentaram-se lado a lado, ela acariciando seu pelo com cuidado, ele respirando o ar fresco, como se quisesse absorver a força do universo. A senhora falou baixinho, dizendo que entendia suas dúvidas e inseguranças. Que o mundo nem sempre era fácil para quem tinha um coração tão grande e uma missão tão pesada. Que não precisava carregar tudo sozinho. Que ali, juntos, poderiam continuar cuidando da cidade e das pessoas que nela viviam. Caramelo deu um suspiro longo e apoiou a cabeça no colo dela. Era um gesto simples, mas carregado de confiança e afeto. Aquele momento fortaleceu o vínculo entre eles, como se renovasse o pacto silencioso de proteção e cuidado. Enquanto isso, uma nova descoberta agitava a cidade. Durante uma limpeza no porão da Casa Amarela, a professora encontrou uma caixa antiga, cheia de cartas e diários de sua juventude. Os papéis eram amarelados pelo tempo, escritos com uma caligrafia cuidadosa e cheia de emoção. Nas cartas, ela descrevia encontros, aprendizados, dúvidas e esperanças. Um verdadeiro tesouro de memórias. A senhora foi convidada para ajudar a organizar o conteúdo. Juntas, fizeram uma seleção cuidadosa, preservando cada detalhe. Decidiram transformar aquele material em uma exposição temporária na biblioteca da praça, intitulada Cartas da Vida. A exposição logo se tornou a atração principal, trazendo visitantes que se emocionavam com relatos tão íntimos e verdadeiros. Entre as cartas, havia também mensagens trocadas entre a professora e um antigo amigo, um músico que havia viajado por várias cidades e países. As cartas revelavam sonhos de arte, desejo de mudança e um profundo amor pela cidade. A senhora percebeu que aquela relação havia marcado a vida da professora de maneira indelével. Inspirada por essas histórias, a senhora sugeriu organizar uma série de encontros musicais, homenageando o amigo músico e o legado que ele deixará. Chamaram a série de Notas da Memória. Os primeiros concertos foram realizados ao entardecer, no Coreto, com violões,
flautas e vozes que ecoavam pela praça. Caramelo, sempre ao centro das atenções, parecia ouvir cada nota com uma sensibilidade especial. O impacto cultural dessas atividades não passou despercebido. A escola adotou o projeto, incentivando os alunos a pesquisarem suas próprias histórias familiares e a expressarem seus sentimentos por meio da arte. Surgiram pinturas, poemas, peças curtas, fotografias, desenhos. Tudo era valorizado e exposto na praça, fortalecendo a sensação de pertencimento e orgulho. Porém, nem tudo era festa. O desafio de manter o espaço público em ordem exigia esforço constante. O comércio local enfrentava dificuldades com a logística para receber visitantes maiores nos fins de semana. A senhora e o conselho gestor discutiam maneiras de melhorar o transporte coletivo, de organizar voluntários para limpeza e segurança, de garantir acessibilidade e conforto sem perder a essência da praça. Caramelo também enfrentava seus próprios obstáculos. Durante uma caminhada, foi surpreendido por um grupo de cachorros novos na região, que não conheciam sua história nem seu papel na comunidade. Eles eram mais jovens, impetuosos, e tentaram impor respeito, provocando conflitos. A situação foi contornada com paciência e firmeza, demonstrando que a liderança não se conquista pela força, mas pelo cuidado. Esse episódio serviu como lição para a senhora e para os moradores. Reforçaram a ideia de que a praça era um organismo vivo, que precisava de acolhimento e regras claras para que todos pudessem conviver em harmonia. Definiram normas para os espaços, horários para atividades, cuidados com o meio ambiente, respeito aos mais velhos e atenção às crianças. Outro acontecimento marcante foi o reencontro inesperado entre a senhora e uma antiga amiga de infância que havia se mudado para a capital. A amiga estava de passagem e decidiu visitar a cidade natal após receber notícias do movimento cultural. O reencontro foi emocionante e trouxe novos olhares para a cidade, além de abrir portas para parcerias futuras. Juntas, elas começaram a trabalhar num projeto de intercâmbio cultural entre a cidade e outras comunidades próximas, ampliando o alcance das ações iniciadas na praça. O projeto incluía visitas escolares, exposições itinerantes e troca de experiências em eventos culturais. Durante esses meses, Caramelo continuava sendo a alma da praça. Pessoas que antes passavam apressadas começaram a desacelerar, a sentar nos bancos, a observar os detalhes. O cheiro das flores misturava-se ao aroma do café vindo das padarias próximas. O som das folhas ao vento se tornava música para quem tinha ouvidos para escutar. Uma tarde, enquanto a senhora organizava uma roda de leitura, Caramelo parou abruptamente, sentindo algo no ar. Levantou as orelhas, olhou para a rua principal e começou a andar com firmeza, puxando a guia que a senhora segurava. Eles seguiram o caminho até uma velha casa de pedra na esquina, onde um senhor idoso estava sentado na varanda, observando o movimento. O senhor sorriu ao ver Caramelo, que foi até ele com um brilho nos olhos. A senhora percebeu que aquele encontro não era por acaso. O homem, um antigo morador que havia se afastado da cidade por muitos anos, trouxe histórias novas e valiosas, conexões antigas e um convite para que a praça fosse incluída em uma rota turística cultural da região, porém respeitando as normas comunitárias estabelecidas. A notícia trouxe uma nova onda de entusiasmo e desafios. Era prova de que a praça, protegida e amada, poderia sim ser reconhecida sem perder sua alma. Mas era necessário cautela, planejamento e, acima de tudo, respeito às raízes. O ciclo de trabalho, descobertas e encontros fortalecia os protagonistas. A senhora, apesar das noites cansativas, sentia-se viva, animada, parte de algo maior. Caramelo, mesmo com seus momentos de silêncio, parecia carregar uma força tranquila, uma certeza que só quem vive em comunhão com a cidade pode ter. O outono dava lugar ao inverno, e com ele vieram os primeiros ventos frios, que traziam a promessa de descanso e renovação. A praça, agora mais viva do que nunca, se preparava para enfrentar o que viesse, sempre com a força da memória, do afeto e da esperança. Com a chegada do inverno, a cidade se transformou em um cenário de contrastes delicados. As manhãs frias traziam uma névoa suave que parecia envolver a praça, como um manto protetor, enquanto o sol, ainda tímido, tentava romper as nuvens para aquecer o chão de pedra e as folhas que resistiam penduradas nos galhos. Era uma estação de introspecção, de recolhimento, mas também de preparação para os tempos vindouros. Para Caramelo e a senhora, esse período foi um convite a uma reflexão profunda sobre o que tinham conquistado e o que ainda precisavam enfrentar. A praça, que antes vibrava com o burburinho constante, aos poucos ganhava uma atmosfera mais tranquila, quase contemplativa.
As flores que coloriam os canteiros davam lugar a folhagens secas, mas o cuidado com o espaço não diminuiu. O conselho gestor intensificou os trabalhos de manutenção, com mutirões de limpeza e pequenas intervenções que visavam proteger as estruturas contra as intempéries do inverno. A senhora, ciente da importância de manter o engajamento da comunidade, organizou uma série de encontros no Centro Cultural da cidade, local fechado e aquecido, onde as pessoas podiam se reunir para compartilhar histórias, aprender e planejar ações futuras. Nessas reuniões, a atmosfera era carregada de esperança e força, mas também de desafios que não poderiam ser ignorados. Caramelo, que sempre acompanhava a senhora, parecia mais reservado nesse tempo. Em alguns dias, ele se acomodava perto da lareira, observando o fogo crepitar, enquanto sua respiração se tornava mais lenta e profunda. Era como se ele absorvesse não apenas o calor, mas a energia daqueles momentos de união e reflexão. A professora, sempre presente e colaborativa, trouxe para as reuniões histórias sobre tradições de inverno da região, incluindo o ritual das lanternas, uma prática antiga que simbolizava a luz que guia nos momentos de escuridão. A proposta era que a praça fosse iluminada com pequenas lanternas feitas pela comunidade, espalhadas entre as árvores e bancos, criando um espetáculo de luz e sombra que celebraria a união e a resistência da cidade. Durante uma dessas reuniões, um jovem morador, tímido e de poucas palavras, compartilhou seu talento musical tocando uma canção inspirada nos sons do inverno e da natureza. Sua performance emocionou a todos, despertando aplausos sinceros e o desejo coletivo de valorizar cada contribuição, por menor que fosse. A música se tornou um elo entre as gerações, trazendo esperança para os dias mais frios. No entanto, o inverno também trouxe obstáculos inesperados. As chuvas frequentes causaram infiltrações em algumas das construções históricas próximas à praça, o que gerou preocupação sobre a preservação dos prédios e da própria praça. O conselho gestor buscou auxílio técnico, mas os recursos financeiros eram limitados. Isso provocou debates acalorados sobre prioridades e a necessidade de buscar parcerias externas sem comprometer a autonomia da comunidade. Além disso, um incêndio acidental em uma das casas vizinhas assustou os moradores, apesar de não ter causado danos maiores. O episódio serviu como alerta para a importância de fortalecer o sistema de segurança local, com planos de emergência e capacitação para casos de risco. A senhora, sempre atenta, propôs a criação de um grupo voluntário para treinamento em primeiros socorros e prevenção de acidentes, envolvendo jovens e adultos. Caramelo, que havia sentido a tensão do momento, esteve especialmente próximo da senhora e das crianças, oferecendo conforto e segurança. Em uma dessas ocasiões, durante uma tempestade, ele encontrou abrigo embaixo de uma árvore com um grupo de crianças que haviam ficado presos na praça. Seu comportamento calmo e protetor acalmou os pequenos, que o abraçaram com gratidão. A motivação da senhora estava clara. Ela queria proteger a essência da praça e da comunidade que nela habitava, garantir que as gerações futuras pudessem continuar se reunindo, aprendendo e celebrando a vida. Para ela, cada desafio era uma oportunidade de crescimento, cada obstáculo, uma chance de mostrar resiliência. Enquanto isso, um movimento cultural paralelo ganhava força na cidade. Inspirados pelas histórias da praça, artistas locais começaram a organizar exposições, feiras de artesanato e eventos literários que reforçavam a identidade regional e o orgulho das tradições. A senhora apoiava essas iniciativas, entendendo que a cultura era o coração pulsante da resistência. Nesse cenário, uma nova amizade surgiu entre a senhora e um historiador que visitava a cidade para estudar as tradições locais. Ele trouxe documentos antigos, mapas e relatos que enriqueceram o conhecimento sobre a praça e seu entorno, ajudando a reforçar a importância do espaço como patrimônio cultural. Juntos, começaram a planejar um livro que reuniria as memórias e histórias coletadas, para deixar um legado registrado para as futuras gerações. Caramelo acompanhava esses encontros com curiosidade, às vezes observando os papéis, outras vezes deitando-se ao lado da senhora e do historiador, como se entendesse a relevância daquele trabalho. Seu olhar era sereno, transmitindo uma sensação de paz e confiança. Com o passar das semanas, a praça começou a ganhar uma nova luz, literalmente. As lanternas feitas pela comunidade foram acesas em uma cerimônia que reuniu moradores de todas as idades. A magia da luz suave dançando entre as árvores encantou a todos, criando uma atmosfera de esperança e renovação. Caramelo circulava entre as pessoas, aceitando carinhos e sendo fotografado por visitantes encantados. A cerimônia também marcou um momento de fortalecimento dos laços comunitários. Muitos expressaram o desejo de continuar cuidando daquele espaço,
não apenas fisicamente, mas emocionalmente, preservando a memória viva da cidade. A senhora sentiu uma emoção profunda, percebendo que todo esforço, sacrifício e amor dedicados estavam dando frutos. Porém, o inverno não trouxe apenas momentos de luz e união. Uma tempestade mais forte que o comum atingiu a região, causando quedas de árvores e danos em parte da praça. A comunidade foi convocada para uma ação emergencial de limpeza e reparos, demonstrando a força do trabalho coletivo. Caramelo participou ativamente, ajudando a encontrar pessoas, buscando objetos perdidos e oferecendo conforto aos moradores cansados. Essa ação mostrou que a praça não era apenas um lugar físico, mas um organismo vivo, sustentado pelo amor e pela cooperação de quem a habitava. A senhora, cansada, mas orgulhosa, viu naquele esforço o verdadeiro significado de comunidade. Com o final do inverno se aproximando, novos planos começaram a ser traçados para a primavera, estação que prometia renovação e crescimento. A senhora, a professora, o historiador e Caramelo estavam prontos para continuar a jornada, conscientes de que o caminho seria cheio de desafios, mas também de muitas conquistas. A chegada da primavera trouxe à cidade uma nova onda de vida e cor. As flores desabrochavam com força renovada, preenchendo a praça com aromas doces e cores vibrantes, enquanto o sol se tornava mais constante, aquecendo o chão e os corações de quem ali vivia. A transformação era visível, tanto no cenário quanto no espírito das pessoas, que pareciam respirar um ar fresco de esperança e possibilidades. Para Caramelo, a senhora e todos os moradores, esse momento representava o ápice de uma jornada que, apesar dos desafios, nunca perdeu sua essência de amor, cuidado e comunidade. As semanas anteriores tinham sido dedicadas ao planejamento cuidadoso de uma grande festa para celebrar a revitalização da praça e a união que ela havia gerado. O evento reuniria artistas, moradores, jovens, idosos e visitantes, todos convidados a compartilhar música, dança, histórias e sorrisos. A expectativa era enorme, e cada detalhe foi pensado com carinho para que fosse um momento inesquecível. Caramelo, como sempre, era o símbolo vivo daquele espaço. Nos dias que antecederam a festa, ele parecia mais animado, correndo pelos jardins, farejando cada canto e recebendo carinhos de crianças que, com suas risadas, enchiam o ar de alegria. A senhora cuidava dele com atenção especial, sabendo que sua presença era fundamental para que todos sentissem a conexão que tornava aquela praça tão especial. No dia da festa, a praça se transformou num cenário vibrante. As árvores estavam decoradas com fitas coloridas e as lanternas que tinham iluminado o inverno brilhavam à luz do dia, refletindo nas pétalas das flores. Barracas com comidas típicas da região exalavam aromas convidativos, o cheiro do pão de queijo recém-saído do forno, das frutas frescas, do café forte e doce. O som de risos, conversas animadas e música envolvia cada canto. A programação iniciou com uma cerimônia emocionante conduzida pela senhora, que falou sobre a importância do cuidado coletivo e da preservação da memória. Ela relembrou os momentos difíceis enfrentados, os obstáculos superados e o quanto aquele espaço representava para a identidade da cidade. Seu discurso tocou o coração de todos, arrancando lágrimas de alegria e aplausos calorosos. Em seguida, a professora organizou uma roda de histórias, onde moradores compartilhavam narrativas pessoais, antigas e novas, conectando passado e presente. Caramelo sentava aos pés dos contadores, atento, como se compreendesse cada palavra. Entre as histórias, destacou-se a narrativa sobre o cão que inspirara tantas ações, um cão de rua que, com seu jeito doce e corajoso, havia conquistado a todos, transformando a praça em um lar para todos os seus habitantes. O historiador apresentou o livro que havia sido concluído com o apoio da comunidade, uma coletânea de memórias, fotos, documentos e relatos que registravam a trajetória da praça e das pessoas que a mantinham viva. A obra foi recebida com entusiasmo e emoção, e cópias foram distribuídas para escolas, bibliotecas e moradores, garantindo que aquela história jamais se perdesse. Enquanto a festa seguia, músicos locais começaram a tocar canções tradicionais e contemporâneas, trazendo uma energia contagiante. Crianças dançavam com movimentos livres, idosos sorriam e balançavam a cabeça no ritmo, e jovens compartilhavam olhares de cumplicidade. Caramelo se tornou a estrela da festa, circulando entre todos, recebendo e oferecendo afeto. Sua presença era um lembrete constante da força que pode nascer do amor e da esperança. No meio do evento, uma surpresa emocionou a todos. A antiga amiga da senhora, que havia sido importante para o intercâmbio cultural, chegou acompanhada de representantes de outras cidades vizinhas.
Eles trouxeram presentes simbólicos, música e a promessa de ampliar ainda mais as conexões culturais, mostrando que aquela pequena praça se tornará uma referência inspiradora para toda a região. As luzes da noite começaram a se acender, e a praça se iluminou com as lanternas que haviam resistido às estações, criando uma atmosfera mágica e acolhedora. A senhora e Caramelo caminharam juntos pelo espaço, observando os rostos felizes e a energia vibrante que preenchia o ar. Foi um momento de profunda gratidão e realização. Caramelo, apesar de seu passado de rua, agora tinha um lar, uma família e um propósito. Sua coragem e sensibilidade haviam ajudado a transformar não apenas a praça, mas também as vidas ao seu redor. Ele era mais que um cachorro, era um símbolo vivo de resiliência, amor e esperança. Antes de encerrar a festa, a senhora convidou todos a plantar uma árvore no centro da praça, símbolo de crescimento e continuidade. Cada morador depositou um pouco de terra, sementes, palavras de esperança e carinho. O ato coletivo foi acompanhado por uma sensação de pertencimento e renovação, um compromisso silencioso de cuidar daquele espaço e de uns aos outros. Enquanto as estrelas brilhavam no céu limpo da primavera, Caramelo deitou-se ao lado da senhora, ambos olhando para a árvore recém-plantada, símbolo de um futuro promissor. Naquele instante, nada parecia impossível. O caminho tinha sido longo, cheio de desafios e sacrifícios, mas a recompensa era palpável. Uma comunidade unida, um espaço vivo e acolhedor, e um cachorro Caramelo que, com seu coração gigante, havia mudado tudo. A primavera não era apenas uma estação, era o começo de uma nova era para aquela praça e para todos que a amavam. Uma era de esperança, de cuidado e de um amor que atravessava o tempo, fortalecendo os laços que fariam aquela história ser contada e celebrada por muitos anos. Fim. Você chegou até aqui? Então comente caridade, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.